Graça e paz, queridos. Amém. Bom, bastante gente ainda não me conhece. Nós temos bastante visitantes hoje. Que bom ter vocês aqui conosco, nesse nosso lar. A nossa casa é a sua casa, então se sinta à vontade de estar aqui conosco. Bom, meu nome é Lídia, eu tenho 24 anos, sou casada com o Rafael Jandi, que está ali atrás. Nós estamos vivendo um propósito de Deus durante esse tempo, em um tempo onde muitas coisas foram perdidas, o Senhor nos abençoou e nos trouxe até aqui. A nossa vinda para cá é um propósito de Deus. Eu não sei se você conhece um bairro chamado Bangu. Talvez você conheça por causa do calor, né? Você pensa assim, Bangu, você lembra o quê? Calor. Pois é, nós éramos de Bangu e o Senhor, durante esse tempo de pandemia, nos trouxe para um lugar um pouquinho mais longe de onde nós morávamos para viver o propósito que Ele tinha para nós. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Que você possa continuar ainda mais com o seu coração aberto, com os seus ouvidos abertos, para que você seja ministrado pela palavra do Senhor. E para a gente começar, eu quero resumir um pouquinho sobre aquilo que o Senhor ministrou no meu coração essa semana. Sobre um tempo de esperança. E durante essa semana o Senhor me lembrou o quanto eu sou amada por Ele. O quanto nós somos amados por Ele. Muitas vezes nós nos esquecemos do quanto o Senhor nos ama. E talvez você fale assim, mas Lídia, eu não me esqueço do quanto o Senhor me ama. Mas será que em algum momento você tem conseguido retribuir esse amor que Deus tem com a sua vida? Será que você consegue enxergar esse amor que um dia se entregou na cruz por você, para que hoje você pudesse estar aqui? No início do ano, nós recebemos uma notícia de que o Rafael ele iria entrar em aviso prévio no trabalho. E na época nós morávamos de aluguel e aquilo foi um susto para a gente, né? Eu acredito que todo mundo, quando entrou nesse período de pandemia, muitas famílias viveram uma incerteza, muitas famílias ficaram realmente com medo do que poderia acontecer. E nós, por um momento, nos encontramos nessa situação. Nós vimos, por um momento, nós perder o nosso emprego, mas nós realizarmos o maior sonho da nossa vida, que era Deus nos abençoar com a nossa casa própria. Porque quando nós fomos morar nessa casa que nós entramos, nós profetizamos e nós falamos com o Senhor, Deus, nós só iremos sair deste lugar o dia que nós formos para a nossa própria casa. Só que a gente não esperava que fosse ser tão rápido. Nós temos tanta pouca fé que a gente não esperava que fosse ser tão rápido. E quando nós nos encontramos neste tempo onde a incerteza estava sobre nós, o Senhor nos chamou para um tempo de certeza. E hoje, o Senhor quer ministrar nos nossos corações acerca da certeza que Ele tem para as nossas vidas. Não importa o quanto de incerteza você tenha vivido, mas o Senhor é a nossa certeza. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus no capítulo 8. Nós iremos ler apenas do versículo 1 ao 3. Amém? Mateus capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo, Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, quero, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo de sua lepra. Somente até aí. Querido, quando nós encontramos, a respeito da lepra, no tempo em que ela foi contada, naquele tempo a lepra não tinha cura.
todas as pessoas que recebiam um diagnóstico de lepra, elas basicamente recebiam um atestado de morte. Aquelas pessoas precisariam ir para um lugar longe de todos, elas não poderiam ser tocadas por ninguém, ninguém poderia se achegar até aquela pessoa, porque qualquer pessoa que tocasse em um leproso, ao mesmo tempo também seria contaminada. E quando alguém recebia esse atestado, ela basicamente era uma pessoa sem esperança. Ela basicamente era uma pessoa sem perspectiva de vida. Ela era uma pessoa que precisaria estar longe de todos. Nós vivemos talvez um pouco isso durante esse tempo, né? Qualquer pessoa que por algum momento passou por algum resfriado e ao mesmo tempo não tinha como fazer o teste do Covid, muitas pessoas tiveram que ficar em isolamento, ninguém podia se achegar àquelas pessoas, porque qualquer um que se achegasse até alguém que tivesse Covid poderia ser contaminado. E era assim naquele tempo. Só que hoje em dia, a lepra já é uma doença que tem cura. A lepra já é uma doença que existe um tratamento para que as pessoas consigam a cura. Mas apesar de já existir a cura para a lepra, ainda assim pessoas morrem. Ou seja, por mais que exista a cura, ainda existem pessoas que morrem por coisas que existem cura. Nós temos sido uma geração que tem morrido apesar de existir cura. E aí você me pergunta, mas Lídia, como assim nós temos morrido por algo que ainda existe cura? Jesus, Ele é a cura. Jesus, Ele é a vida para as nossas vidas. E Ele tem nos chamado para esse tempo. Jesus tem nos chamado para um tempo de vida e vida em abundância. Jesus tem nos chamado para um tempo de esperança, mas mesmo assim, nós estamos morrendo por algo que tem cura. Eu não sei qual área da sua vida você morreu. Eu não sei qual sonho você morreu. Eu não sei em qual sonho você morreu. Eu não sei em qual propósito você morreu. Mas, ei, existe esperança. Existe cura para o seu sonho. Existe cura para o seu propósito. Ainda há esperança. E essa esperança é Jesus. E quando nós vemos os milagres que Jesus fez, Jesus curou diversos leprosos. Em uma das histórias, a gente se encontra com um leproso que ele era general do exército da Síria. Só que esse leproso tinha algo de diferente. Ninguém sabia que ele tinha lepra. Ele vestia uma armadura, ele tinha uma posição de valente. A Bíblia conta que ele era valente, que ele era general, que ele era respeitado, porém ele tinha lepra. Quando a Bíblia conta que, porém, ele tira a lepra, ela está deixando de lado tudo que aquele homem tinha de forte, de valente, de general, porque debaixo da sua armadura ele carregava uma doença que ninguém sabia. Quantos de nós temos vestido essa armadura? Quantos de nós estamos colocando uma capa, tampando as nossas doenças, tampando os nossos machucados, assim como aquele homem fez? Aquele homem, ele estava no meio de todos, todos o tocavam, todos o serviam, ele servia a todos porque ele escondia a ferida que ele tinha. Talvez hoje você se encontre como esse general, com uma armadura, porque eu fico imaginando quando ele chegava no final do dia, depois de ter cumprido, o seu plantão, e quando ele estava ali sozinho no seu quarto, que ele tirava a sua armadura, ele via o quão machucado ele estava. Ele via o quão doloroso estava sendo aquilo. Talvez hoje você se encontre como Naamã, esse general do exército, que tinha lepra e que mesmo assim conseguiu esconder durante tantos anos para tantas pessoas. Eu fico imaginando quantas pessoas aquele homem adoeceu. E tantas vezes nós carregamos tantas feridas dentro de nós e nós não estamos percebendo o quanto nós estamos adoecendo o outro. Nós não percebemos o quanto nós estamos adoecendo os nossos filhos, o quanto nós estamos adoecendo a nossa esposa e todos aqueles que estão à nossa volta. Querido, talvez hoje você olhe para dentro de você e enxergue que é algo tão pequeno que você tem carregado. Mas enquanto você não tratar esse algo tão pequeno,
Hoje ele é pequeno, mas amanhã ele pode se tornar em uma grande ferida. É tempo de nós enxergarmos que o Deus da cura quer nos oferecer essa cura. Mas para isso nós precisamos expor. Não tem como você tratar aquilo que está escondido. Só que tantas vezes o nosso grande erro é expor as nossas feridas para quem não vai nos trazer a cura. Quantas vezes em algum momento você já mostrou os seus machucados? Quantas vezes você já mostrou aquilo que um dia te feriram para alguém que não trouxe a cura para você? O que tem faltado em nós para nós enxergarmos que precisamos expor as nossas feridas para Jesus, o nosso Pai, o único que vai poder sarar todas elas, o único que vai poder curar todas elas. Pare de esconder aquilo que precisa ser exposto. Pare de tampar com uma armadura de valente, assim como esse general fez, e comece a se reconhecer como alguém que precisa de ajuda, como alguém que precisa ser tratado e ser tratado pelo Espírito Santo. Não adianta você expor para a primeira pessoa que aparecer para você, porque somente Jesus tem a cura para as nossas vidas. Querido, eu fiquei refletindo sobre este homem. Este homem, ele só tinha duas escolhas: continuar se escondendo debaixo de uma armadura e morrer. Ou ele poderia escolher expor a sua doença, mas ser curado. Tantas vezes nós nos impedimos de sermos curados porque nós não queremos que as pessoas saibam das nossas fragilidades. Porque nós não queremos que muitas vezes aquelas pessoas que estão ao nosso lado vejam o quanto nós estamos machucados e o quanto que nós precisamos desta cura. Só que enquanto nós não reconhecermos que precisamos expor, nós não iremos encontrar a cura, mas sim nós estaremos caminhando em direção à morte. Imagine se aquele homem ele nunca tivesse se prostrado aos pés de Jesus. Jesus nunca iria o tocar e ele nunca seria sarado. Talvez hoje você só tenha duas escolhas: continuar escondendo, talvez continuar escondendo para você mesmo. Porque quantas vezes nós mesmos nos enganamos, nós mesmos dizemos para nós que está tudo bem, que tudo vai bem, que não tem nada de errado, que nós não precisamos de ajuda, que nós não precisamos clamar, que nós não precisamos buscar, quando na verdade existem feridas que nós ainda não enxergamos e que nós precisamos enxergar. Hoje é uma noite que nós temos duas escolhas: continuar escondendo e caminharmos em direção à morte, ou escolhermos expor e caminharmos em direção à vida, e vida em abundância que Jesus tem para nós. Só que, o que será que tem nos impedido de vivermos essa cura? O que será que tem nos afastado de vivermos essa cura? Quando eu fico imaginando quando nós estamos doentes e nós vamos até o médico ele passa uma prescrição médica. E ali vai estar tudo escrito: qual remédio você precisa tomar, de quanto em quanto tempo, quais são as orientações que você precisa seguir para que você seja curado. E querido, a prescrição médica está aqui. Aqui está a nossa prescrição médica que nós devemos seguir. E o que tem faltado para que eu e você possamos viver aquilo que Jesus nos ordenou, aquilo que Jesus deixou bem claro que nós deveríamos fazer? Tem faltado seguirmos aquilo que Jesus ordenou. Não adianta nós colocarmos a lenha no domingo e não continuarmos colocando a lenha no altar para que o fogo continue aceso durante a semana. A lenha é intimidade. A lenha é relacionamento.
E o nosso relacionamento precisa ser com Jesus. Nós precisamos buscar esse relacionamento com Jesus. Você precisa colocar a lenha hoje, o seu fogo vai continuar aceso. Você precisa colocar a lenha amanhã e o seu fogo vai continuar aceso. Mas todos os dias nós precisamos colocar a lenha no altar. Você quer viver um tempo de esperança? Você quer viver um tempo em que você reconhece os propósitos de Deus sobre a sua vida? Se entregue a esse Jesus. Siga aquilo que Ele deixou bem claro para nós. Reconheça a sua enfermidade. Reconheça a sua enfermidade a partir do momento que você reconhece, não seja mais familiarizado com ela. Eu digo familiarizado porque muitas vezes a gente se acostuma com a dor que a gente está sentindo. Você já ouviu alguém dizer que já se acostumou com alguma dor? Talvez você sinta uma dor de cabeça e você fala assim, não, mas eu tomo remédio e sempre passa, daqui a pouco passa. Ou então é alguém que sente uma dor na coluna e a pessoa fala assim, eu estou com uma dor na coluna. Mas é sempre assim mesmo, eu já me acostumei, daqui a pouco passa. Quantas vezes nós estamos tão familiarizados com a dor, com a enfermidade, quando na verdade Jesus não nos chamou para isso. Quando na verdade Jesus não nos chamou para um tempo de dor, mas sim para um tempo de vida. Jesus não nos chamou para um tempo de guerra, mas sim para um tempo de paz. Mas deixe de se familiarizar com a sua enfermidade. Eu vivi isso um tempo na minha vida. Eu não usava óculos. E eu não sabia a falta que o óculos me fazia. Eu estava tão acostumada a não usar óculos que eu me acostumei com aquilo. Mas por um momento eu percebi que tinha alguma coisa errada. Quando eu comecei a perder os ônibus, que não dava mais tempo de eu fazer sinal. Quando meus amigos passavam do outro lado da rua, eles falavam assim, Lídia, você não falou comigo? Eu falei, mas eu não te vi. E eu falei assim, tem alguma coisa errada. E quando eu fui ao médico, eu percebi que realmente estava bem errado. Porque quando eu passei a usar óculos, eu já não me vejo mais sem óculos. Semana passada eu esqueci o meu óculos na casa do Sidney e eu fiquei uma semana sem enxergar, perdendo os ônibus, sem enxergar direito o computador. E eu percebi o quanto que eu estava familiarizada com a minha enfermidade. Do quanto que eu criei jeitinhos para conseguir enxergar o ônibus. Do quanto que eu criei jeitinhos para conseguir enxergar a pessoa que passava do outro lado. E na nossa vida espiritual? O que é que você já se acostumou? Talvez você já tenha se acostumado a estar no raso, quando o Senhor te chama para ser mais profundo com Ele. Talvez você já tenha se acostumado a ler um versículo da Bíblia, ou então, não, eu já faço a célula VIP e está tudo bem. Quando, na verdade, o Senhor tem te chamado para mais relacionamento com Ele. Isso também tem sido uma enfermidade que a nossa igreja desse tempo tem aceitado. E nós não podemos aceitar viver no raso com o Senhor, quando Ele tem nos chamado para sermos profundos. Chega de nos acostumarmos onde nós estamos. O Senhor tem nos chamado para um tempo novo. Talvez você ainda não conheça esse Senhor, mas Ele quer se apresentar para você. Talvez você ainda não entenda o que é ter uma relação com Ele, mas Ele quer ter uma relação com você. E talvez você já conheça esse Jesus, talvez você já entenda o que é ter uma relação com Ele, e você não reconhece que você precisa de mais. Em um tempo onde tantas famílias têm sido destruídas, em um tempo onde nós temos vivido tantas brigas, tantas guerras, tantas mortes, o Senhor tem nos chamado para um tempo de cura e um tempo de esperança nele. Quais foram os seus propósitos que você um dia deixou morrer? Quais foram os seus sonhos que você um dia deixou morrer por causa da sua enfermidade? Por causa de palavras que um dia alguém plantou na sua vida? Porque imagine só, uma pessoa quando ela recebia o atestado da lepra, ela precisaria ir para longe de todos. Ela não teria mais convívio com ninguém. Ela era considerada uma pessoa impura, uma pessoa imunda, uma pessoa onde ninguém queria estar perto. Talvez um dia plantaram essa palavra sobre a sua vida,
Plantaram essa palavra que você carrega dentro do seu coração. Mas saiba que o seu pai te chama de meu filho e meu filho amado. E ele quer tocar na sua vida, assim como ele tocou nesse leproso. E um dia ele curou. Ele quer curar o seu coração nessa noite. Mas para isso nós precisamos reconhecer a nossa enfermidade. Porque não tem como, se a gente sente uma dor de cabeça, a gente ir num ginecologista. Não. Você precisa reconhecer qual é a sua enfermidade. O que é que te machuca? O que é que causa dor em você e que você precisa ser tratado e que você precisa ser curado? O que é que você precisa buscar? Jesus, o médico dos médicos, pode sarar todas as suas feridas. Você não precisa mais buscar a cura onde você estava procurando. Você não precisa mais buscar a cura onde você estava indo e naqueles lugares você não iria encontrar. Chega de caminhar por lugares que não irão te acrescentar em nada. Chega de caminhar com pessoas que não irão te levar até a cura. Eu digo isso porque nós temos um exemplo. Abra sua Bíblia lá em Marcos. Marcos no capítulo 2. É mais um dos milagres de Jesus. Marcos, no capítulo 2, nós iremos ler do versículo 1 ao 12. Diz assim: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim estavam pensando, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Queridos, as pessoas que você tem caminhado são pessoas que estão em busca da cura por você? São pessoas que estariam dispostas a enfrentarem a multidão para que você alcance a sua cura? Eu fico imaginando quando aquele paralítico chegou até ali. O coração dele devia estar ansioso, ele devia estar: caramba, eu estou chegando próximo à minha cura, eu estou chegando próximo a Jesus. Só que de repente ele se encontra com a multidão. E aqueles 4 homens que o carregavam poderiam dizer: não dá. Não tem como a gente passar por essa multidão para se encontrar com Jesus. Vamos deixar para uma próxima, vamos embora, nós já viemos até aqui, nós já tentamos. Para que a gente precisa passar pela multidão? Só que eles acreditavam tanto, a fé deles era tanta, e eu acredito que eles amavam tanto aquele homem que eles escolheram passar pela multidão, e não somente passar pela multidão,
mas abrir um buraco no teto para que eles pudessem descer o leito daquele paralítico. Será que as pessoas que você tem caminhado estariam dispostas a romperem o teto para que você pudesse alcançar a sua cura? Será que as pessoas que você tem caminhado têm te impulsionado a alcançar a sua cura? Ou, na verdade, quando elas se deparam na multidão, elas falam, não dá mais, vamos voltar. Quantas vezes nós já perdemos a nossa cura porque nos encontramos com a multidão? Nos deparamos com a multidão e achamos que não tem mais jeito. Nos deparamos com a multidão e achamos que não tem mais como nós nos encontrarmos com Jesus. Nos deparamos com a multidão e desistimos. Ei, saiba que a multidão está ali para te impulsionar. A multidão vai aparecer em muitos momentos da sua vida. Nós ainda precisaremos enfrentar muitas multidões, mas nós principalmente precisamos acreditar nos propósitos que Deus tem para nós. Porque se aquele homem tivesse desistido com os seus amigos, com aqueles outros 4 homens, ele nunca seria curado. Porque talvez aquela era a única oportunidade que ele tinha de se encontrar com Jesus. E você? Quantas oportunidades você já perdeu de viver o seu propósito, de viver a sua cura, de viver os sonhos que Deus tem para você, porque você se deparou com a multidão? E mais ainda, porque não somente você se deparou com a multidão, mas porque você tinha pessoas ao seu lado que não estavam dispostas a fazerem um buraco no teto para que você pudesse se encontrar com Jesus. Saiba que por mais que um dia você tenha se encontrado com essa multidão e você não tenha conseguido enfrentar ou passar por ela, o Senhor nessa noite quer tirar toda a multidão que está na sua frente. Ele quer se achegar até você. Ele quer tocar em você assim como Ele tocou naquele leproso. E quando Jesus toca naquele leproso, eu fico imaginando que os discípulos deviam olhar para Jesus e falar, Jesus, não, você não pode tocar nele. Porque se você tocar, você também vai ficar adoecido. E Jesus tocou. Jesus não se importou com a doença daquele homem, porque ele era Jesus e ele tocou. Ei, Jesus não se importa com a sua enfermidade. Jesus não se importa quais são as suas feridas. Ele quer apenas tocar em você. Só que antes de Jesus tocar naquele homem o adorou. A Bíblia diz que aquele homem adorou e ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele diz, Jesus, se você quiser, Jesus, me limpe. Nós precisamos adorar. Nós precisamos nos render aos pés de Jesus e deixar que Ele faça o que Ele quiser. Nós precisamos deixar que Jesus molde o nosso coração. Só que deixar que Jesus molde é deixar o nosso eu de lado, é renunciar os nossos sonhos, é abrir mão dos nossos prazeres para deixar que Ele toque. Para deixar que Ele toque e que Ele faça o que Ele quiser. Querido, nessa noite o Senhor quer tocar em você assim como Ele tocou naquele homem. Nessa noite o Senhor quer quebrar esse paradigma, porque foi um paradigma que Jesus quebrou. Jesus tocou naquele homem e mesmo assim ele não morreu de lepra. Ele morreu por amor a nós. Ele se entregou numa cruz por amor a nós. Para que hoje eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Não importa a ferida que você tem carregado, não importa o machucado que você tem carregado durante tanto tempo na sua vida, mas essa noite é uma noite de cura. Essa noite é uma noite que o Senhor quer tocar nos nossos corações e Ele quer tirar todo o curativo que durante tanto tempo você fez. Que durante tanto tempo, todas as noites você troca o seu curativo sozinho. Ei, chega de tapar aquilo que não é para ser tapado. Porque o Senhor quer tocar e Ele quer curar você.
O Senhor quer trazer esperança para a sua vida. O Senhor quer trazer esperança para os seus sonhos, assim como Ele trouxe para aquele homem. Assim como Ele trouxe para todas aquelas famílias. O Senhor quer trazer para nós nessa noite. Eu quero ler com você, lá em Isaías. Isaías 43. A partir do verso 18. Diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Queridos, essa é uma noite de cura. O Senhor quer te tocar. E Ele nos diz para nós não lembrarmos das coisas que passaram, porque Ele quer fazer tudo novo. Ele quer trazer uma coisa nova. Deserto não é lugar de rio, deserto não é lugar de água, mas o Senhor vai fazer assim nas nossas vidas. Por mais que você esteja passando por este deserto e que você esteja se deparando com a multidão, o Senhor quer te tocar e quer trazer esperança para a sua vida. Mas para isso, você precisa reconhecer qual é a sua enfermidade, qual é a sua dor. Será que você tem sido como esse general que durante tanto tempo tem carregado essa posição de valente e tem escondido de tantas pessoas a sua dor, as suas feridas? Para ser tratado é preciso expor. Se você quer que o Senhor te trate nessa noite, o adore. Exponha para Ele as suas feridas, exponha para Ele aquilo que precisa ser curado e Ele irá te tocar. Em um tempo de guerra, o Senhor quer nos trazer paz. Em um tempo de morte, o Senhor quer nos trazer vida e vida em abundância, porque é isso que Ele tem para nos oferecer. Por isso, nessa noite, deixe o Senhor tocar o seu coração. Deixe o Senhor tocar em você. E sinta o Espírito Santo curando todas as suas feridas. Sinta o Espírito Santo tocando no seu coração e sarando aquilo que um dia você achou que não existia cura. Sarando aquilo que um dia você achou que não teria mais jeito. Mas ei, o Senhor quer te curar. Se coloque de pé no seu lugar nesse momento. Eu queria convidar o Ministério de Louvor. Que você possa fechar os seus olhos nessa hora. E que você continue refletindo naquilo que o Senhor ministrou nos nossos corações nessa noite. Que nesse momento você possa colocar a mão no seu coração. E que você possa reconhecer qual é a sua enfermidade. Qual é a sua ferida? O que é que precisa ser curado? O que é que precisa ser sarado? Aonde é que o Senhor precisa tocar? Quem sabe são nos seus sonhos perdidos, nos seus sonhos frustrados. Quem sabe são nos seus filhos. Ou palavras que talvez você ouviu desde pequeno e que até hoje te trazem uma ferida tão grande. E que você não consegue enxergar porque é que tantas coisas acontecem na sua vida. Mas nessa noite, o Senhor quer te tocar. O Senhor quer tocar no seu ser, Ele quer tocar no seu coração. Se deixe ser ministrado pelo Espírito Santo nessa hora.
Diga para Ele: Pai, eu quero que o Senhor toque na minha vida. Pai, eu quero que o Senhor toque nos meus sonhos. Eu quero que o Senhor toque na minha família, Jesus. Eu não quero mais ser considerado alguém impuro. Eu não quero mais, Jesus. Eu quero o Teu Espírito Santo no meu ser. Jesus, eu não quero mais me ferir. Eu não quero mais, Jesus. Eu quero ser curado por Ti. Fale com o Senhor nessa hora, querido. Ele quer tocar em você. Ele quer tocar em você. Mas assim como aquele leproso, você precisa o adorar. Você precisa o adorar e se prostrar aos pés de Jesus para que Ele possa te tocar. Por isso, continue o adorando. Adore esse Jesus. Adore ao Espírito Santo, porque Ele quer te tocar nessa noite. Ele quer te tocar nessa noite. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Ele quer te tocar. Abra o seu coração. Diga o quanto você precisa desse Deus. Diga o quanto você precisa da presença dEle. Você pode dizer isso. Você pode dizer isso. Continue o adorando. Adore a Jesus. Impossível, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Jesus. Nada é impossível para Jesus. Ei, não é impossível para Jesus curar as suas enfermidades. Não é impossível para Jesus curar as suas feridas. Assim como Jesus curou aqueles homens, assim como Jesus curou aquele homem que tinha uma doença que não existia cura. Uma doença que levaria à morte. Não caminhe em direção à morte, caminhe em direção à vida.
Por isso, deixe o Espírito Santo te tocar nessa noite. Deixe o Espírito Santo tocar nas suas feridas e derramar cura. Deixe o Espírito Santo tocar nos seus sonhos e trazer restauração. Deixe o Espírito Santo tocar em tudo aquilo que um dia foi destruído para que possa ser reconstruído. Deixe o Espírito Santo tocar no seu ser e deixe Ele libertar tudo aquilo que tem te aprisionado, tudo aquilo que tem feito você desistir e não acreditar naquilo que Ele te chamou. Oh, o Senhor nessa noite te chama, querido. Não seja mais escravo do medo. Não seja mais escravo daquilo que o inimigo tem plantado sobre a sua vida. Porque o Senhor tem te chamado para um tempo novo. O Senhor tem te chamado para uma cura e Ele está aqui nessa noite para derramar sobre a sua vida. Por isso, o adore, o adore, o adore. Se prostra aos pés de Jesus, porque Ele quer te tocar. Você pode sentir o Espírito Santo te tocando nessa hora. Você pode sentir o Espírito Santo tocando nas suas feridas e sarando o seu ser, sarando os seus sonhos, renovando as suas forças. Oh, Espírito Santo de Deus, eis aqui a tua igreja, Pai. Jesus, nós clamamos, Pai, pela tua cura. Nós te adoramos. Jesus, nós te adoramos e nós nos prostramos aos teus pés. Jesus, toca no nosso ser, Pai. Toca nas nossas vidas, porque nós queremos ser sarados por Ti. Nós não queremos mais ser escravos do medo. Nós queremos ser livres para Te adorar. Nós queremos viver os Teus propósitos. Nós queremos viver os Teus sonhos. Nós não queremos mais viver uma vida de impureza, não, Jesus. Pai, nessa noite, tantos corações aqui, quebrantados, clamando, Pai, pela Tua presença, clamando pelo Teu toque. Jesus, nós só queremos o Teu toque. Nós só queremos o Teu toque, Jesus, é isso que nós clamamos nessa noite. Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, porque mesmo sem a gente merecer, o Senhor continua nos amando. Porque mesmo sem a gente merecer, o Senhor continua derramando o Teu amor sobre nós. Jesus, e principalmente muito obrigada pela Tua cura. Jesus, nós cremos que nós estamos saindo deste lugar diferentes. Nós cremos, Jesus, que nós estamos saindo daqui transformados por Ti. E que através das nossas vidas, outras vidas serão curadas. Que através das nossas vidas, outras vidas serão libertas. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Por onde nós passarmos, outras vidas serão quebrantadas através das nossas vidas. Porque o Teu Espírito Santo habita em nós. Jesus, muito obrigada, Pai. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Grato pela cura que Ele derramou nas nossas vidas. Amém.